Antônio Henrique, a quem dou meu boa tarde. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo Tiago. Boa tarde, nosso amigo Milton, que está aqui operando a mesa. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo rádio, pelo YouTube. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com os amigos, aqueles que são ouvintes aqui da Jovem Pan News, essas notícias que você acabou de falar e a gente compartilhar um pouco sobre o trabalho que a gente realiza aqui no nosso estado. Vamos lá então, deputado. O senhor faz parte da oposição ao governo do estado. A gente vai já falar como é que está essa questão do PDT, mas o motivo, a primeira pergunta é por que o PDT está hoje em oposição ao governo Eumano de Freitas? Que motivos? Eu sei que lá em 2022 houve uma divisão, mas o que hoje faz Antônio Henrique e mais 3 deputados do PDT se manterem em oposição ao governo? Pronto, a sua pergunta ela já traz praticamente a resposta quando você lembra de 2022. 2022, o PDT lançou uma candidatura própria, a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio. E essa candidatura ela foi derrotada nas urnas e o governador Eumano foi o vencedor. E eu, que faço parte do partido, que fui defensor desse projeto que o Roberto Cláudio apresentou, um dos vários motivos, mas vou citar o principal, é conhecer bem a realidade de Fortaleza antes e depois de Roberto Cláudio, quando ele governou essa cidade por 2 mandatos consecutivos. E o Roberto tem na sua bagagem um conhecimento e um preparo para governar o estado do Ceará, que eu acredito que nenhum outro candidato na época teria essa mesma capacidade que o Roberto tinha. No entanto, a gente tem que respeitar a legitimidade do povo que escolheu, não o Roberto Cláudio, mas outra candidatura para governar o estado. E eu fui eleito, tomei posse no dia 1º de fevereiro de 2026, e a gente está ali defendendo um projeto que era exatamente o nosso projeto. Mas vamos dizer que esse nosso projeto poderia ter sido incorporado ao governo atual e o governo tivesse mudado. De repente, a gente poderia estar hoje, durante esse tempo que a gente está aí na Assembleia, olha, eu estava equivocado, esse governo é um governo que tem trabalhado, então não faz sentido fazer oposição a quem está fazendo muito pelo Ceará. E não é verdade, por esse motivo nós estamos na oposição, porque é um governo que promete muito, entrega nada. A gente tem visto aí muitas promessas que, inclusive, foram prometidas na campanha de 2022, e se a gente olhar para frente, a gente está já nos avizinhando uma nova eleição, que é a de 26. E quando você vai ver aquilo que se prometeu em 2026, em 2022, vou dar aqui alguns exemplos. O Hospital do Vale do Jaguaribe foi prometido em campanha. Isso já está com quase 3 anos. Agora, no final de dezembro, agora no final desse ano, completa 3 anos de gestão. Eu pergunto aos senhores, dá uma passadinha lá em Iguatu, porque o Hospital do Vale do Jaguaribe tem um local para ser construído, aí na cidade de Iguatu. Procure lá uma placa, procure lá um tapume que esteja lá cercado e a construção, pelo menos você vendo ali, pelo menos parte dessa construção sendo erguida, não existe. Do mesmo modo, lá no maciço de Baturité, e olha só, o que eu vou falar, o maciço de Baturité é a cidade do governador. A origem do governador Eumano é de Baturité, a sua terra natal. Também foi prometido um hospital para aquela região ali que tem um aglomerado de cidades que precisam muito de uma saúde mais perto daquela população. Foi prometida a mesma coisa, e eu faço a mesma pergunta, vá lá no maciço de Baturité, procure essa construção que você não vai encontrar. Mas continua prometendo, porque é um governo que promete. Promessa é com ele mesmo, com promessa não tem outro não. Você pode procurar o governador que você vai encontrar muitas promessas. Mas, no entanto, quando você vai atrás de ver as entregas, aí você não encontra nada. Então, é por esse motivo que nós estamos lá na Assembleia fazendo oposição, porque não adianta você querer estar do lado de alguém que não esteja trabalhando em favor do povo. E uma das prerrogativas do deputado estadual
é defender o povo cearense, é cobrar, é legislar e é fiscalizar. E nós temos que fazer esse papel, fiscalizar o executivo, cobrar do executivo e fazer as leis que a gente entenda que seja necessária. No entanto, a gente está vendo que o governador não entrega e promete muito. Estamos recebendo aqui o deputado estadual Antônio Henrique pelo PDT. Bom, diante dessas broncas, dessas reclamações que o senhor apresentou, aí a minha pergunta vai em cima disso. O PDT tem se organizado para oferecer à população uma alternativa? E aí a minha pergunta em cima disso, porque a gente tem ouvido muito falar da aproximação de Ciro Gomes. Muito se fala que o Ciro Gomes pode ser candidato ao governo, ou Roberto Cláudio, ou uma aproximação com, por exemplo, União Brasil. Enfim, o PDT tem se, ou lideranças do PDT têm se conversado para apresentar uma alternativa para 2026? A eleição está chegando, né? Olha, Tiago, é importante que a gente pense, falar de partido é bom porque você, com certeza, o partido ele tem uma força política e a gente precisa, na política brasileira, você não faz política sem ser membro, sem estar afiliado a algum partido político. Então, a gente precisa do partido. Mas eu gostaria de tirar um pouquinho do partido de lado e lembrar que nós estamos construindo, ou pelo menos estamos tentando construir, uma aliança para salvar o Ceará. E essa aliança, ela não está dentro de um partido político, ela está dentro de lideranças que têm capacidade, que têm projetos, que têm conhecimento da real situação que o Ceará vive e do que é que o Ceará espera no seu futuro, o que é que o povo cearense espera para o seu futuro. Então, nós temos hoje, você falou aí, nós temos o Ciro Gomes, nós temos o Roberto Cláudio, nós temos o Capitão Wagner, nós temos Tasso Gereissati, nós temos o André Fernandes, nós temos Carmelo, nós temos vários deputados. Hoje, na Assembleia, nós somos 10 deputados de oposição que estamos lá diariamente reforçando, discutindo, mostrando aquilo que está errado para que o governo... Infelizmente, a base governista é bem maior do que a oposição, mas a gente está lá para fazer esse contraponto, que a população cearense saiba que nem tudo que é aprovado na Assembleia, que vem do governo, que não é bom para o povo, teve o apoio dos 46 deputados. Vai ter sempre alguém ali para apontar os erros e mostrar o que está errado. Daqui um exemplo, no começo da gestão desse governo aí, um dos outros motivos que a gente também não faz parte dessa base é que o governador, na sua promessa de campanha, quando eu falei agora há pouco que ele prometeu construir hospital e não entregou, ele prometeu não aumentar imposto. E uma das primeiras ações que o governador Elmano de Freitas fez, em fevereiro de 2023, foi enviar para a Assembleia uma mensagem aumentando o ICMS de 18% para 20%. Passou? Passou. Foi aprovado? Foi. Agora, teve o voto contrário dos deputados que fazem oposição ao governo. Entre eles estava lá o meu voto, votando contrário, porque o povo não pode mais, o povo não aguenta mais pagar tanto imposto como a gente tem visto aqui na nossa nação e aqui no estado do Ceará é um exemplo disso. Antônio Henrique foi vereador por 4 mandatos, presidiu a Câmara de Vereadores e agora é deputado estadual. Como é que está sendo, deputado? Agora são outros desafios, certamente, né? O senhor faz parte da Casa Legislativa do Estado do Ceará. Como tem sido esse trabalho do senhor lá na Assembleia? É muito diferente? Obviamente, pelo menos geograficamente, é um espaço muito maior para se legislar. Como é que está sendo a experiência de ser deputado estadual na Assembleia Legislativa? Olha, não tem muita diferença porque o trabalho do parlamentar em todas as casas termina sendo o mesmo, né? O que é que um deputado, um vereador, seja um vereador da cidade, um deputado estadual ou até mesmo um deputado federal faz no exercício do seu mandato? É legislar, fiscalizar e cobrar. Como vereador, nós fizemos muito bem isso na cidade de Fortaleza. Então, a gente legislava com relação ao município, cobrava e fiscalizava o executivo. Como deputado estadual, estamos fazendo isso a nível de estado. Então, nós saímos de um município, que é Fortaleza, agora para trabalhar em prol do povo cearense, que são 184 municípios.
Então, nós temos procurado fazer esse trabalho de fiscalização, de cobrança do governo, para que as políticas públicas, que é de responsabilidade do Estado, alcance as pessoas, não só na capital, mas também no interior. Principalmente no interior. Nós temos pautas importantíssimas que a população sofre até hoje. Estava falando das promessas que o Elmano fez sobre os hospitais, que hoje essa população que mora nessa região, mora no interior do estado, vem para cá, para Fortaleza, para buscar a cura da sua doença nos hospitais aqui da capital, e a gente vê como é que está os hospitais aqui na capital. O HGF, o Hospital do Coração, o próprio JF, hospitais superlotados, com muita gente que veio do interior, porque lá na sua cidade, lá na sua terra, eles não têm esse atendimento. E aqui, chegando aqui, mesmo tendo esse atendimento, mas tem que passar por esse sofrimento, que é uma dor terrível, você ter que aguardar numa cadeira, sentado ali, dias, para poder ter um atendimento adequado. Agradeço muito, então, o deputado estadual Antônio Henrique, do PDT, por vir aqui bater esse papo com a gente. Nós gravamos o podcast Café com Verdade. Daqui a pouco a gente vai, durante a semana, vai divulgar direitinho para vocês que gostam, todo mundo acompanha, para vocês acessarem lá. Deputado, muito obrigado pela atenção, por ter vindo aqui. A sua assessoria gentilmente nos atendeu. Foi um prazer, tá? Eu que agradeço. Como eu falei agora há pouco, na outra entrevista, estarei sempre à disposição quando quiser que a gente volte aqui para falar um pouco mais sobre o Ceará, sobre o que está acontecendo na política e com relação às necessidades do povo cearense, pode nos convidar que estarei sempre à disposição. Obrigado, querido. Até a próxima. São